Olá, alunos, como vão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Unidade Curricular de Tecnologia da Informação. Em nosso encontro anterior, aprendemos sobre os sistemas de informação e como eles são úteis dentro de uma organização. Hoje vamos entender melhor sobre os temas administração e gestão e estudar a gestão da informação. Ao iniciarmos os estudos sobre a gestão estratégica, precisamos entender os significados dos termos gestão e estratégia. Gestão é o ato de gerir, gerência, administração, o que nos leva a falar um pouco mais sobre o termo administração. Esse termo pode ser definido como um conjunto de atividades voltadas à direção de uma organização, utilizando-se de técnicas de gestão para que alcance seus objetivos de forma eficaz, com responsabilidade social e ambiental. E de maneira simples, podemos dizer que estratégia é a definição de como os recursos serão alocados para se atingir determinado objetivo. Na década de 50, surgiu nas empresas uma preocupação de quanto e quando deveriam produzir para atender a demanda de seus produtos. Essa preocupação recebeu o nome de problema estratégico, que tinha como causa principal a falta de sintonia entre o que as empresas produziam e o que o mercado estava disposto a consumir. Precisava-se saber antecipadamente onde, como e quando a empresa deveria operar no futuro. Demanda, por sua vez, é a disposição de comprar determinada mercadoria ou serviço por parte dos consumidores. Procura é a quantidade de mercadoria ou serviço que um consumidor ou conjunto de consumidores está disposto a comprar a determinado preço. Unindo-se as palavras gestão e estratégia, surge um termo muito utilizado pelos administradores, conhecida como gestão estratégica. A gestão estratégica pode ser definida como a maneira de se administrar, pensando no que fazer além do horizonte de curto prazo, mantendo as iniciativas e ações atuais. Tudo de maneira a colaborarem para o alcance dos principais objetivos da empresa, órgão ou instituição, envolvendo as pessoas, custos, negócios e informação. No mundo globalizado, as organizações constantemente tentam fazer uma medição do seu nível mediante um mercado ou setor, a fim de obterem comparações de seus indicadores com outras organizações. Esse processo é denominado benchmarking. O principal instrumento para a realização da gestão estratégica é o planejamento estratégico, que pode ser entendido como sendo um plano estratégico a ser construído pela análise dos pontos fortes e fracos da empresa. Mas afinal, o que envolve um planejamento estratégico? De acordo com Cruz, alguns princípios da administração estratégica são válidos para todo e qualquer tipo de empresa ou organização. Envolve o gerenciamento da estratégia de mercado e da organização e do relacionamento entre os dois. Tem como preocupação principal o gerenciamento da interface entre a organização e o ambiente que a cerca. Envolve antecipar, adaptar e criar as mudanças tanto do ambiente como na organização. É governada pela busca incansável das oportunidades de negócios. Reconhece que as oportunidades surgem no ambiente externo ou podem ser geradas no seio da organização e que ambos os casos se realizam no mercado consumidor. Necessita que os riscos sejam assumidos, que a organização concorde em perseguir oportunidades antes que elas se materializem por completo. É muito mais a forma como a organização deve inventar ou criar o futuro do que como ela deve adaptar-se a ele. Não pode ser delegada a um grupo somente e necessita da integração dos horizontes de longo e de curto prazo, o que quer dizer que o futuro que influencia na tomada de decisão atual faz com que essa mesma tomada de decisão leve a empresa a alcançar seus objetivos. E por que se deve realizar um planejamento estratégico? De maneira simples,
podemos dizer que é preciso saber para onde se está caminhando, qual o caminho vamos seguir e que providências serão tomadas para que isso se realize. As questões básicas do planejamento estratégico estão ligadas, de certa forma, a um questionamento básico que devemos nos fazer. Onde estou atualmente? Para onde pretendo ir? E como vou fazer? Vamos retomar nosso exemplo do mercado que possuía um sistema de informações manual da aula passada. Sou o dono de um mercado de pequeno porte. Meus rendimentos são relativamente pequenos, permitindo apenas meu sustento e de minha família. A partir daqui, onde pretendo chegar? Pretendo expandir meu negócio? Posso ampliá-lo para uma grande rede de mercados ou transformá-lo num pequeno mercado que vende produtos diferenciados. Como vou realizar isso? Preciso alterar a estrutura física do meu estabelecimento. Para isso, necessito de dinheiro. Dinheiro este que não tenho. Logo, preciso de um empréstimo ou de um investidor interessado. Também vou precisar de um aconselhamento de mercado para ver o que se adapta melhor ao meu negócio e ao meu perfil de empreendedor. Um grande mercado ou um pequeno mercado, porém mais especializado. Assim posso planejar meus passos e chegar onde pretendo. Devemos pensar que o planejamento estratégico não é algo estático. Ele deve ser revisto e reavaliado com o passar do tempo, na medida em que se vão alcançando os objetivos planejados pela organização. Na nossa primeira videoaula, entendemos os conceitos de dado e informação. Esses elementos estão numa organização e vão nos servir de modo importante como justificativa e também como ferramenta de um processo decisório. Contudo, para que a informação possa ser utilizada estrategicamente, é fundamental que ela seja gerida em favor da sobrevivência e competitividade organizacional. Segundo Silva, o processo da gestão de informação é responsável por gerir tanto os recursos internos quanto os externos à organização e, atualmente, tem o mesmo grau de importância ou está no mesmo patamar dos demais trabalhos e processos, como a gestão de recursos humanos, gestão de processos e a gestão de negócios. Ainda de acordo com Silva, cada organização tem um fluxo de informação que lhe é peculiar. E este fluxo é objeto importante da gestão da informação. Ele deve ser mapeado, sendo identificadas as pessoas, fontes de informação, tecnologia utilizada, produtos e serviços, compondo esse conjunto estruturado de atividades relativas à forma como a informação e o conhecimento são obtidos, distribuídos e utilizados. Tudo que está relacionado ao fluxo da informação precisa ser relacionado de maneira a prever problemas futuros. E para isso, a gestão da informação deve se apoiar em políticas organizacionais que ofereçam a sintonia e o interrelacionamento entre as unidades ou setores da instituição. Mas como mapear o fluxo de informações de uma instituição? Bom, existem métodos para isso. É preciso saber. Quem gera o dado? Quem gera a informação? Quem gera também vai alimentar o sistema ou banco de dados com a informação? Quem são os usuários desse sistema? Os usuários têm permissão para alterar os dados inicialmente inseridos no sistema? Ou talvez só tenham permissão para visualizar os dados? Podem ser gerados novos dados pela análise dos dados iniciais? Quem tem autorização do sistema para fazer isso? Vamos trazer isso para um exemplo prático. Pegamos como exemplo uma prefeitura que trabalha com dados das propriedades da área urbana do município para fins de cobrança do imposto territorial. Vamos considerar então que os dados a que nos referimos são acerca das propriedades da área urbana do município. Vamos necessitar possuir um mapa dessa área com as informações sobre cada uma das propriedades levantadas. Para cada parcela, adquiro os dados e as informações relevantes, como área, nome do proprietário, entre outras. Tenho uma equipe que produz esses dados e alimenta o sistema de banco de dados.
Depois, tem os setores ou departamentos dentro da prefeitura que utilizarão esses dados para fazer o cálculo do imposto. Os usuários, funcionários da prefeitura, utilizam esses dados coletados em campo e no mapeamento devendo ser definido quem desses profissionais pode alterá-los, acrescentar mais dados ao banco ou somente manipular os dados iniciais. Os dados gerados sobre cada parcela ou propriedade podem depois ser disponibilizados para o setor de planejamento urbano, que irá projetar o futuro da cidade, em cima destes dados iniciais, e a partir de uma perspectiva técnica das necessidades da população. Estes usuários irão, portanto, gerar novos dados, mas provavelmente também não terão permissão para alterar os dados iniciais de entrada do sistema. Paralelamente, estes dados são encaminhados ao setor financeiro para fim de cobranças do imposto propriamente dito. O fluxo de informações descrito se refere ao que pode ocorrer numa prefeitura municipal brasileira e pode ser bastante intenso com um grande volume de transmissões de dados. Cabe aos gestores e sua equipe visualizar, mapear e decidir sobre esses processos de captação dos dados e informações, verificar os quesitos, metas e objetivos apontados num projeto de gestão estratégica da organização e aplicar a gestão da informação de forma organizada e planejada, para que se alcance estes objetivos. Para finalizar, a gestão da informação deve assentar num sistema de informação desenvolvido à medida das necessidades da empresa, desempenhando um papel de apoio na articulação dos vários subsistemas que a constituem e os sistemas envolventes, na medida em que efetua o processamento de dados provenientes de múltiplas fontes, gerando informação útil e em tempo real, a gestão e a tomada de decisão na empresa, de forma a criar vantagens competitivas do mercado. Na videoaula de hoje, entendemos melhor sobre o significado da gestão estratégica e sua importância dentro de uma organização. Outro tipo de gestão estudado e que também é muito importante é a gestão da informação. Em nosso próximo encontro, vamos nos aprofundar nos recursos de tecnologia da informação. E assim encerramos por hoje. Muito obrigada a todos pela companhia e bons estudos!